Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Número? Sei lá, sei o número. Estamos em tantos, acho que é o 403. Não é? Olha, hoje vamos falar sobre a parentalidade, que eu este domingo acabei a certificação em parentalidade consciente, o último deste ano, agora só em 2025, que retomamos, e fez-me pensar em algumas coisas, nomeadamente a falta de diversão e leveza na parentalidade hoje em dia. Portanto, vai haver assim uma crítica à minha própria área da parentalidade e a forma como se fala na parentalidade e as expectativas que isso cria sobre nós próprios como pais, a culpa que cria e a consciência não tranquila que temos. E vamos também fazer umas pontes para a área do trabalho, também para a área do exercício físico. Vamos fazer aí umas pontes interessantes e vamos, quem sabe, terminar esta conversa, nós os dois a sentir-nos mais leves e quem nos ouve também. Espero que sim. Tu também já estás com uma certa leveza porque foi o teu último curso do ano. É muito bom. Eu estou quase a começar, dia 17 de outubro, o último curso do ano, é o curso de Neuroestratégia, vai acontecer em Lisboa. Ainda temos assim uns lugares de última hora, para quem nos estiver a ouvir ainda em tempo útil e quiser estar connosco entre 17 e 20 de outubro em Lisboa, só a estudar estratégias práticas para relacionamentos, comunicação, tomada de decisão. Para criar mais leveza. Para criar muito mais leveza. Até fazemos um workshop de introdução à hipnose onde toda a gente fica muito, muito leve. Leve como uma pena. Portanto, vai ser uma bela de uma experiência. Portanto, quem estiver a ouvir-nos e ainda quiser tomar assim uma decisão last minute e tiver a possibilidade. São boas essas decisões. E tiver a possibilidade, claro, de estar connosco entre 17 e 20 de outubro, são muito bem-vindos. Têm a informação toda, como habitualmente, no site da Life Training, lifetraining.pt, ou então procuram nas minhas redes sociais que encontram certamente. Agora está na hora de trazermos mais leveza às nossas vidas como pais e não só, não é? Isso mesmo. Ok, vamos a isso. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, eu estou de volta de 4 dias super intensos de certificação em parentalidade consciente e tive assim umas reflexões sobre a forma... Para quem não sabe o que é que acontece numa certificação em parentalidade, certificação, as pessoas são certificadas como... Sim, é um curso, uma formação que aborda o conceito de parentalidade consciente que eu tenho desenvolvido durante estes anos. Claro que há mais pessoas a falar da parentalidade consciente, mas esta é uma formação sobre esse conceito. Né? Portanto, falamos de vários temas, várias teorias, falamos sobre ciência, portanto, mais aquelas coisas mais teóricas estão muito presentes. Mas também está uma vertente muito prática, uma vertente de desenvolvimento pessoal, no fundo. Portanto, são 4 dias de muita reflexão e muitos insights. E são 4 dias que criam muita leveza. Particularmente neste grupo, desta vez, o que notei foi essa cair dos pesos em cima dos ombros que eu noto que as pessoas têm. E até acho que as têm cada vez mais. Não é? Eu trabalho com parentalidade consciente há mais de 10 anos agora, não é? Quase 15, talvez. E uma coisa que tenho notado, claro que há muitas mais pessoas a falarem sobre estes temas, há muitas mais pessoas a publicamente terem opiniões sobre parentalidade, há cada vez mais pessoas a partilharem dicas e formas de agir na parentalidade e coisas, cada vez mais coisas em relação às quais eu concordo, ok? Portanto, quando eu comecei, havia muita gente a partilhar coisas muita gente não, algumas pessoas, pediatras, acima de tudo, uns psicólogos, sobre parentalidade em relação às quais eu não concordava. E agora há muitas com as quais eu concordo e acho que são propostas muito válidas de parentalidade.
ao mesmo tempo, como há cada vez mais informação, também nota que as pessoas estão a colocar, e cada vez mais informação e cada vez mais interesse, também nota que as pessoas estão a colocar cada vez mais peso em cima dos ombros em relação à sua própria parentalidade. São muito exigentes consigo, e se as expectativas em relação às crianças está a baixar e a adequar-se mais à fase de desenvolvimento da criança, ao seu estado, aos seus estados emocionais, à sua capacidade de regular o funcionamento do seu cérebro, não estão a ter a mesma gentileza consigo próprio. Não estão em vez de ter expectativas adequadas em relação às suas próprias capacidades, estão a ter expectativas exageradas em relação às suas próprias capacidades. Portanto, eu acho que a culpa na parentalidade está a aumentar tremendamente com este acesso cada vez maior em relação a conteúdos de parentalidade. E eu acho, tenho assim algumas preocupações em relação à parentalidade deste momento, e acho que nós já falámos aqui da parentalidade curling, não é? Mas uma das razões de haver essa parentalidade curling, onde os pais salvam demasiado as crianças, advém dessa autoexigência em relação à sua parentalidade e à sua competência, capacidade de ser um bom pai ou uma boa mãe. Uma pergunta que nós fazemos muitas vezes em coaching, em sessões de coaching, é a pergunta comparado com o quê? É sempre, ou muitas vezes quando alguém se avalia a si, ou avalia os outros, ou avalia o mundo, não é? O mundo é muito perigoso. Comparado com o quê? Yeah. Ou eu sou um bom pai, comparado com o quê? Ou o meu chefe é muito chato, comparado com o quê? É uma pergunta que nos ajuda a trazer para o consciente quais são os nossos quadros de referência. Yeah. E os nossos quadros de referência, eles são muitas vezes formados de uma forma assim meio inconsciente, não é? Nós vamos observando, vamos ouvindo, vamos vendo, e começamos a criar, assim, no nosso mundo dos conceitos, um conjunto de ideias sobre o que é bom e o que é mau, não é? Portanto, quando alguém diz o meu chefe é muito chato, estou a comparar com uma suposta escala de chatice no comportamento do chefe. Yeah. Eu acho que, enquanto estava a ouvir a falar, não é? Estava aqui a refletir também, assim, momentaneamente sobre a minha própria percepção de mim enquanto pai. Né? E acho que assim, quando nós começamos a aprender qualquer coisa nova, assim mais neste âmbito do desenvolvimento pessoal, eu acho que há um momento que tu deves reconhecer muitas vezes nos teus próprios cursos, que é um momento onde, por um lado, a pessoa está a ficar muito entusiasmada de uau, agora tenho aqui novas perspectivas e agora consigo ver coisas que antes estavam lá, mas eu não reparava nelas. Mas há depois um momento a seguir onde algumas pessoas pelo menos dizem mais valia não saber isto. Yeah. Não é? Yeah. Que é como quem diz, mais valia não ter este quadro de referência, porque agora, por exemplo, acho que sou pior enquanto pai ou mãe do que achava há 10 minutos atrás, certo, antes de ter esta Ignorance is bliss, não é? Yeah, ignorance is bliss. Sim. E eu acho que o que eu estava a ouvir aqui nas tuas palavras é que quando começam há uma ou duas pessoas a falar sobre um tema, não é? Ok, ouço, reflito, ok, isto faz algum sentido, posso trazer um bocadinho disto para a minha vida. Mas quando de repente são dezenas ou centenas de pessoas a falar sobre estes temas, este moldar dos quadros de referência é mais intenso, não é? Até porque começo a ter uma coisa a dizer, não, ok, a minha fala destes temas e agora está toda a gente a falar disto e, sobretudo, quando a sensação está toda a gente a falar e a mostrar que consegue fazer. Sim, não é? Exatamente. E eu acho que aí é que começa a surgir um problema ainda maior. E não é só isso, porque há aqui mais uma camada, sabes? Porque depois as pessoas começam a sentir culpa. E quero falar um bocadinho sobre isto da culpa também. Mas começam a sentir culpa e depois levam com outro tipo de mensagens, também na área do desenvolvimento pessoal, a dizer que aqui há formas de te livrares da culpa. Só que também não consigo ser a mãe que quero ser sempre e também não me consigo livrar da culpa. Portanto, estou mesmo estragada. Não é? É um bocadinho isso que eu sinto aqui, que as pessoas sentem-se mais estragadas. Mas é como tu estás a dizer,
Não há pessoas estragadas. E uma das minhas grandes intenções, principalmente nesta certificação, foi mesmo procurar criar esta leveza, porque, tal como eu costumo dizer, que uma infância feliz fazem parte as frustrações, as lágrimas, os conflitos, mas do ser bom mãe ou bom pai, uma boa mãe, bom mãe ou uma boa pai, uma boa mãe e um bom pai também uma boa mãe e um bom pai que se mostram como são, né? Elas às vezes gritam, uma boa mãe às vezes grita, uma boa mãe às vezes passa de cabeça, uma boa mãe às vezes faz coisas, entre aspas, mas exatamente da mesma forma como um bom filho faz birras, um bom filho, entre aspas, porta-se mal, né? E acho que o trabalho é quase mais isso neste momento, porque quando nós conseguimos admitir isso é que é a beleza, né? Quando eu consigo aceitar que também sou assim e sou bom também quando sou assim, começo-me a portar melhor, né? Que isto traz regulação e isto depois, porque isso é essencial para nós conseguirmos ser as pessoas que fiquei com vontade de pôr um asterisco. Eu ouvi-te muitas vezes a dizer que, independentemente do nosso comportamento ou das nossas escolhas, há sempre um momento a seguir. Certo. Portanto, há sempre um momento de, ok, eu agora passei-me e gritei, mas tenho sempre um momento a seguir para lidar com isso. Porquê é que eu estou a pôr aqui um asterisco? Porque às vezes é um paradoxo, que por um lado nós queremos criar esta leveza, mas ao mesmo tempo também não é interessante que a leveza seja tanta que seja um convite à não reflexão, que é passei-me. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que sou um bom pai. A Mia disse que um bom pai também grita. E não chega a refletir sobre o que é que estava a acontecer comigo, não é? Que necessidades eu tinha naquele momento, que tipo de outro comportamento posso ter numa situação semelhante. Eu quando estava a ouvir agora aqui a falar sobre parentalidade, a minha atenção também foi por uma coisa que eu observei anos antes deste movimento todo da parentalidade, que foi quando eu trabalhava diretamente assim, no mundo corporate das multinacionais, eu também vi uma coisa que até já antecedeu a minha entrada no mercado de trabalho, que era, por comparação com algumas descrições que nós ouvíamos, por exemplo, mais da geração dos nossos pais, que trabalhar numa empresa era mais comum ser aceitável tu vais lá, picas o quanto e fazes o teu trabalho e no final do dia vais para casa e depois ganhas o teu dinheiro. Mas quando eu cheguei ao mercado de trabalho, a conversa já tinha mudado um pouco, porque já era ser um bom profissional comparado com o que é, não é? Já não é com, olha, cumpres o teu horário, cumpres as tuas tarefas e está feito. Já começou a vir mais aquelas ideias de tu seres proativo, de antecipares problemas, de te comportares não de acordo com a tua função, mas já quase tendo o paradigma mental do teu próprio chefe. Né? Começou-se a passar a responsabilidade de desenvolvimento pessoal muito para o colaborador, não é? Nomeadamente mesmo que estás num ambiente tóxico ou que não é muito interessante ou que não te estimula muito, não é? Mas estás em causa ou estás em efeito? Vais ser o produto desse ambiente ou vais tu próprio começar a mudar o ambiente, não é? E houve uma série de ideias que ganharam muita força nos anos 90, alguns autores que trouxeram isto assim, que vinham do mundo corporate, ou do mundo académico, o Jack Welch, o Jim Collins com o Good to Great, não é? Aqueles primeiros grandes autores de desenvolvimento pessoal que vinham do mundo das empresas, o Ken Blanchard, o Spencer Johnson, não é? Quem mexeu no meu queijo, todo o bom trabalho, que foi um livro também assim que marcou muitas pessoas, que tem algumas parecenças com esta estrutura que tu estás aqui a descrever, que é de repente eu sinto-me, eu começo a lidar com estas ideias, isso por um lado é espetacular, mas ao mesmo tempo também me começa a pôr um peso nos ombros, que é agora a responsabilidade é minha de ser melhor, e ser melhor é o quê? É fazer boas perguntas, é ser proativo, é não me deixar ir abaixo com os obstáculos, é mesmo que o ambiente não seja o ideal, que essas ideias, na sua gênese, elas são boas, tal como estas ideias todas da parentalidade consciente, elas são espetaculares. Tu estás aqui a falar de uma potencial consequência de abarcar estas ideias todas
e de as utilizar para constantemente nos considerarmos maus. Certo. Não é? Sim. E com isso vem a culpa, não é? E uma coisa que tenho estado a repetir tantas vezes ultimamente é que a culpa diz coisas bonitas sobre nós. Não é? Quando eu sinto culpa em relação a alguma coisa relacionada contigo, com os nossos filhos, isso diz-me que eu quero contribuir para o vosso bem-estar. Não é? Isso quer dizer que eu quero ter uma boa relação convosco. Isso quer dizer que eu quero sentir conexão, ligação, que quero que haja respeito. Não é? Essas coisas todas estão por debaixo desta sensação da culpa que eu estou a sentir, não é? Mas normalmente o que fazemos é sentimos culpa e só nos sentimos pessoas más, não é? Quando na realidade sentir culpa significa que somos boas pessoas, não é? E se conseguirmos focar nisso também é mais fácil agir, não é? Transformar aquilo que tu costumas dizer, não é? Que a aceitação precede a transformação. E aí é que conseguimos fazer diferente, porque a culpa é muito paralisadora. Não é? A culpa paralisa-nos e não nos leva a realmente mudar e fazer coisas diferentes. Às vezes as pessoas também se escondem por detrás da culpa. Mas esta ideia é muito diferente. Para mim é muito útil pensar assim. Eu não pensava assim há uns anos atrás. Não é? Eu até tenho um capítulo num livro que escrevi, não é? O Heartfulness, que diz como dizer que não com a consciência tranquila. Hoje em dia eu acho que em muitas situações não vou conseguir dizer que não a ti ou aos nossos meninos com a consciência totalmente tranquila. E está tudo bem, não é? Porque o facto de eu não ter a consciência totalmente tranquila e sentir um bocado de culpa, fala-nos da ligação que nós temos, não é? Aquilo que eu quero que existe entre nós e os meninos e as pessoas que são importantes na minha vida. Portanto, se eu tivesse... Hoje em dia o que eu acho é que se eu tivesse a consciência totalmente tranquila, ela gostaria assim não muito bem, não é? Acho que este tem um bom exemplo de uma ótima ideia de desenvolvimento pessoal, de um ótimo até objetivo ou aspiração pessoal, que era, eu adorava conseguir dizer que não e ficar com a consciência tranquila. Certo. Porque a minha experiência é, em algumas situações, dizer não e estar totalmente tranquilo com isso. Mas noutras vezes dizer não e não ficar com a consciência tranquila. Dizer que não e ao mesmo tempo... Olha, ainda ontem me aconteceu. Porque um dos nossos filhos estava-me a pedir para eu levar a um jantar de aniversário e eu tive que lhe dizer que não. Porque eu próprio tinha um compromisso e para o levar ao jantar de aniversário teria que abdicar do meu compromisso. Portanto, eu estava ali numa situação onde eu nunca conseguiria dizer que não com consciência tranquila, nem ao meu compromisso original, nem ao pedido do meu filho. Não é? E como tu dizes, está tudo bem, porque isso também me fala. Eu disse-lhe que não, mas fiquei aqui a ruminar, que chatice, agora ele vai ficar triste e era fixe para ele ir, deixa-me ver se arranja outra solução. Mas o que é que essas sensações, essa intranquilidade me está a dizer? Que eu quero contribuir para o bem-estar dele e que quero ser um bom recurso para ele e ajudá-lo a ter as experiências que ele quer ter. E se calhar se eu ficasse muito ligado a esta ideia de dizer, tenho que fazer mais trabalho de desenvolvimento pessoal para conseguir dizer que não e estar de consciência tranquila. Porque muitas vezes depois as fórmulas que nos dão para alcançarmos essa consciência tranquila passam pela anulação dessas coisas bonitas sobre nós, não é? Que é, olha, ele tem que aprender que as coisas não são sempre como ele quer e que eu não estou sempre disponível e durante a semana fui todos os dias levá-lo à escola e ao treino, agora ao sábado também tinha que levar não sei o quê. Então, escudo-me atrás dessas coisas para estar de consciência tranquila. Acho que deste é um bom exemplo de uma coisa que ela é fixe, não é? Porque quando nós não sentimos a consciência tranquila, também diz alguma coisa bonita sobre nós, querer ter uma consciência tranquila. Sim, não claro. É? Portanto, é uma boa aspiração. Só que depois, à luz desse princípio, podemos, como eu não estou a ter uma consciência tranquila, então estou errado, ou tenho, como algumas pessoas do desenvolvimento pessoal adoram dizer, tenho que trabalhar mais em mim. Não é? Sim, para conseguir ter a consciência tranquila e não sentir... Que é o podcast, sabe que esta expressão às vezes me faz um bocadinho de comichão, do trabalhar mais em mim, porque eu mal ouço isso já fico cansado. Eu tenho que trabalhar em mim. Sim, mas
estava a pensar como isto é, o que eu acho que precisamos na parentalidade agora não é propriamente mais técnicas de comunicação ou mais conhecimento. Claro que há muita gente que precisa. E também não precisamos de... Posso meter mais um asterisco? Pode, claro. É que tu disseste que isto é a minha observação assim mais do lado de fora, né? Como pessoa que participa às vezes até nos teus cursos e interessa-se muito pelo tema, mas não sou um instrutor de parentalidade consciente. Que eu acho que são muito bem-vindos e bem-vindas as pessoas que vêm falar de parentalidade consciente a partir do ponto da ciência, da reflexão profunda, da experiência própria desenvolvida ao longo do tempo. Eu acho que não precisamos de mais influências a darem dicas de parentalidade. Não. Com base no, olha, acabei de ter um filho e já estou a dar dicas. Certo. Sabes, isso não, obrigada. Acho que não precisamos. Não, ou ainda o filho ainda nasceu e já estou a dar dicas. Certo. Também não é preciso. Certo. Sim. Mas diz coisas bonitas sobre essas pessoas. Diz coisas bonitas, que querem ser bons pais e boas mães. E querem ser seguidos por muitas pessoas também, isso é muito inspirador. Sim, tudo é conteúdo, não é? Tudo é conteúdo, sim. Tudo é conteúdo. E isto que tudo é conteúdo, depois começa a gravar este ciclo, não é? Daqueles que não estão a pôr o conteúdo tudo online e a sentir-se maus porque não estão... É um bocadinho como não é? As influências que mostram roupa e maquilhagem e os tratamentos de beleza todos e nós comparamos-nos com elas e sentimos-nos mal porque não conseguimos atingir esse patamar. Aliás, há tempos uma médica de medicina estética contou-me que ela atende assim, algumas pessoas influencers e que o auge foi quando alguém lhe chegou com o telemóvel e mostrou uma fotografia e eu disse, quero a minha pele assim. E a fotografia era da própria pessoa com filtro de Instagram. Portanto... Então, um filtro não real. É? Até podemos fazer... Não é? É um bocadinho a mesma coisa, de lembrarmos que muita gente que partilha estas coisas tem filtro. Tem um filtro. Os momentos são muito escolhidos. Mesmo aqueles momentos quando expõem momentos maus, entre aspas... são momentos filtrados, né? Temos também Então, tu falaste aí das influências e até utilizaste aí mais no feminino, não é? Estavas a pensar mais em mulheres que fazem isso. Então, e os influencers homens, que algumas pessoas que eu sigo ou que aparecem assim nos meus feeds, homens por exemplo, na casa dos 40 e tal anos, e que só carregam os seus vídeos a mostrar-se em grande forma física, a fazer grandes treinos, a ter aquelas fotos, aquele pequeno almoço espetacular, não é? Aqueles hábitos todos incríveis, e depois também são seguidos por pessoas que começam a comparar com, não é? Então dizem, uma pessoa que até diz, eu acho que estou bem para a minha idade, e de repente diz assim, não estou, porque não tenho um six-pack, não consigo levantar... este senhor de 80 anos a fazer... Não consigo levantar aquele peso todo e não sei o quê, não é? E depois, quando tu tens a oportunidade de falar diretamente com essas pessoas, né, percebes que, ok, eles estão em boa forma física e fazem essas coisas todas. Mas também não te contam, por exemplo, que andam com dores nos joelhos, ou não te contam que agora têm mais dificuldade em fazer uma coisa. Só mostram o lado de a idade é só um número, né? E fazem de conta que não há transformações que também têm a ver com a idade. Hoje estou a meter montes de asteriscos aqui, não? E parênteses e coisas do género. Já te interrompi bem umas 3 vezes. Sim, mas voltando àquilo que é assim a minha grande intenção com isto da parentalidade, foi sempre fazer refletir muito, não é? Que eu acho que é uma das nossas melhores ferramentas que temos na parentalidade, é refletirmos sobre o nosso contexto e aquilo que nós queremos. Mas eu acho que mais pessoas deveriam ter a intenção... no Educar com Mindfulness na adolescência, eu escrevo sobre as minhas intenções, que é divertir-me mais com os meus filhos. E quando eu escrevi aquele livro já há uns anos, agora não, a nossa filha mais nova tinha bem uns 15 anos. Mais velha. Mais velha, exato. Tinha 14, 15 anos. Foi bem há 5 anos, talvez. Sim, por aí. Foi muito importante para mim definir essas intenções, porque eu mudei as intenções de um livro para outro. E o grande insight que eu tive nesta entrada, não é? Nossa entrada como pais de adolescentes, foi essa de eu me conseguir divertir mais com os meus filhos. E agora, olhando para trás, isto até, Pedro, é uma reflexão super recente para mim.
acho que essa intenção foi mesmo muito acertada, porque acho que foi isso que aconteceu, não é? Foi essa a intenção de criar mais leveza, mais diversão na parentalidade, que nos está a permitir viver, não é? A nossa filha já saiu da pré-adolescência, é jovem adulta, não é? Está com o cérebro quase totalmente desenvolvido, não é? Que é 24, mais ou menos. E que isto mudou tanta coisa, não é? na parentalidade e com os rapazes também, e de conseguir ter essa leveza e não levar as coisas tão a sério, e poder ser na relação. E eu, ao contrário de muita gente que sinto que estão a ser demasiado pedagógicos na relação com os seus filhos. Não achas que essa leveza e essa vontade de divertir, não é? E divertir aqui, imagino que não seja só um divertir de fazer rir, palhaçadas e rir, não é? Um divertir é de ter bons... Usufruir da relação. Usufruir, de ter bons momentos, de ter emoções assim saudáveis e apetecíveis muito presentes. Eu acho que isso também, o foco em ter esse tipo de experiências também faz com que depois a adolescência e agora a entrada assim plena da adolescência dos nossos filhos todos também tenha sido muito leve para nós enquanto pais e tenha sido muito, muito divertida e é muito divertida. Não é? Só que isso não quer dizer que não há momentos de tensão, baixos, claro. de tensão. Não, claro. Não é? E acho que isso é importante. A diferença está na forma como se lida com esses momentos e de nós não dar demasiado foco a esses momentos quando olharmos para o todo, não é? E a realidade é que são poucos. E acho que o facto de serem poucos também tem a ver com essa atitude perante eles, não é? Quando os temos. Esse era o meu desejo, que mais pessoas podiam sentir culpa, vão sentir sempre, não é uma questão de nos livrarmos de culpa, mas percebermos que podemos olhar para essa culpa com olhos gentis. E gentileza é uma palavra que eu tenho utilizado muito e que também aparece muito agora na parentalidade, não é? Até quem fala de parentalidade gentle parenting, não é? Parentalidade gentil. E de nós utiliza-se muito nisso nas dicas de comunicação com as crianças. Não é? Temos que, em português dizemos, com as mãos não se batem, que faz-se festinhas, e em inglês muitas vezes diz-se gentle hands, não é? E de nós podemos virar essa gentileza também para nós como pais, não é? De termos gentle hands and gentle thoughts and be gentle with ourselves, não é? Eu senti assim muita... compaixão por pais no geral, não é? Porque a compaixão está associada à nossa vontade de diminuir o sofrimento dos outros, né? E nós às vezes vemos, para mim tornou-se mais óbvio também por causa da idade dos nossos filhos, desperta-me mais quando as pessoas estão a falar sobre a adolescência ou quando estão a falar sobre o medo que têm da adolescência. E eu sinto-me assim uma vontade muito grande de aliviar o sofrimento das outras pessoas e mostrar-lhes que a adolescência pode ser espetacular e que pode ser muito fixe e também cansativo ter filhos pequeninos, mas depois eu acho que a adolescência, para mim enquanto pai, está a ser o melhor período de todos. Até agora. Também mais leve. Não é? Sim, espero que no futuro também seja muito fixe ser pai de adultos, não é? Claro. Mas está a ser muito leve. E eu acho que eu senti muitas vezes a tua vontade de mostrar às outras pessoas que, olha, a tua parentalidade pode ser mais leve. E vai ser na mesma difícil e vai ter momentos de cansaço, de incerteza, de insegurança, de receio, de medo, de culpa, não é? Essas coisas todas vão acontecer. E, pelo menos uma parte dessas sensações, ela pode desaparecer se tu adotares também uma perspectiva mais leve em relação a ti enquanto pai, não é? Com menos expectativas. Sim. E aceitar que, sim, tu vais traumatizar os teus filhos, mas não tanto como achas. Não é? Isso é outra, nós já falámos disso, que achamos que, e aconteceu mesmo em força, não é? Há muito tempo atrás nós falámos que um dos próximos grandes temas seria o trauma, e entrou também em força na área da parentalidade, e agora as pessoas acham que vão traumatizar os filhos por tudo e mais alguma coisa.
não é? Não vão. Mas olha que há pessoas que, para quem essa mensagem é muito importante, que é, tu vais traumatizar os teus filhos não tanto como achas, né? Mas há outras pessoas que ainda precisam da mensagem de tu vais traumatizar os teus filhos mais do que o que pensas. Sim. Isso também é verdade. Duvido que seja quem nos ouça, na realidade. Certo. Mas sim, obviamente. Mas, claro que eu vivo também nesta bolha de pessoas que têm uma parentalidade e acreditam numa parentalidade mais alinhada com a minha. Mas são muito mais exigentes com elas próprias do que eu sou comigo e com elas. Então qual é a tua mensagem final? Olha, tu deverias estar com até aquela t-shirt, relaxa. Sim. Hoje, porque seria assim é um bom resumo, relaxa um bocadinho. As pessoas já inspiraram fundo, agora expirem prolongadamente, não é? Porque das coisas mais importantes na parentalidade, se eu podia dizer hoje em dia uma coisa, que é assegurarmos a nossa própria regulação como pais. Se nós estivermos regulados, nós temos acesso aos nossos recursos, conseguimos pensar com clareza, e isso faz com que consigamos tomar boas decisões, e também os nossos filhos vão ter um bom corregulador, que é o que eles precisam, para eles próprios aprenderem a regularem-se, né? Muitos momentos de corregulação connosco. Isso é o mais importante neste momento. E só conseguimos isso se estivermos relaxados e tranquilos e calmos. Não vamos conseguir sempre, obviamente, mas se nós tivermos esse foco e se treinarmos isso, vai correr tudo bem. Ou seja, podemos beneficiar destes exemplos todos, destas pessoas todas que estão a partilhar dicas e estratégias e a partilhar a sua própria vida, né? E podemos obter daí inspiração, mas depois é importante expirar prolongadamente e deixar partir também algumas expectativas de que vai ser sempre assim ou de que vamos conseguir fazer sempre assim. Isso mesmo. Bom, acho que é uma boa mensagem final minha. Sim. Obrigado, gostei muito desta conversa. Obrigada. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos.